Uma ótima noite a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu quero deixar uma palavra para o teu coração nesta noite, que se encontra em Mateus, capítulo de número 7, versículo de número 24, a seguir diz assim: Todo aquele, pois, que escuta esta minha palavra e as pratica, assemelhei-o a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correu os rios, assopraram os ventos e combateram contra aquela queda e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aquele, pois, aquele que ouve essas minhas palavras e não cumpre, compará-lo-ei a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, correu os rios, assopraram os ventos e combateram aquela casa e caiu, e forte, e foi grande a sua queda. Louvado seja Deus. Neste capítulo 7 de Mateus, vemos um extenso sermão, o Sermão da Montanha, a qual Jesus vai falar sobre as bem-aventuranças. Jesus vai falar sobre questões de guardar tesouro, de juntar tesouro na terra. Então ele vai trazer vários ensinos para nós nos dias de hoje, e pregando para a época que ele vivia. E no capítulo 7, no versículo 24, Jesus ele vai trazer duas comparações aqui neste texto a qual Jesus está pregando, está ensinando, Ele vai falar sobre a casa que é edificada sobre a rocha e a casa que é edificada sobre a areia, Ele fala que todos aqueles que ouvem as minhas palavras e as põem em prática, eu vou comparar ele a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correu os rios, assopraram os ventos e combateu aquela queda, e ela não caiu porque estava edificada sobre a rocha. Da mesma forma, aqueles que escutam essas minhas palavras e a não põem em prática, eu assemelhei-o a ele a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Soprou os ventos, correu a chuva, soprou os ventos, correu os rios e combateu aquela casa, e grande foi a tua queda, Jesus está fazendo uma comparação, sobre a casa edificada sobre a rocha e a casa edificada sobre a areia, sobre a vida edificada sobre a palavra e sobre a vida que não é edificada sobre a palavra, que não tem base, que não tem firmeza, Sabemos nós que desde os tempos antigos Deus vem falando para os teus servos, Deus vai falar para Josué, capítulo 1, versículo de número 8. Josué, não te aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nela de dia e de noite, para teres o cuidado de fazer tudo quanto ela está escrito, e te vá bem e te prospere por onde quer que andar. Então essa era a direção de Deus, era a sua palavra, A palavra de Deus direcionava os teus servos para ser prósperos e ser abençoado em todo o caminho que eles andassem. Não só ele, Deus vai falar para também, se não me falha a memória, Oséias capítulo 4, versículo 6. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. O povo de Deus foi destruído porque lhe faltou instrução ou conhecimento da palavra. Por quê? Porque o sacerdote na época de Oséias estavam corrompidos. Eles não queriam ensinar o povo. Eles não queriam instruir o povo na palavra, onde o povo se corrompia, onde o povo se desviava da presença do Senhor. Salmos de número 1, o salmista vai dizer, versículos a seguir: Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, e nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e será como uma árvore plantada junto ao ribeiro de água, a qual dá os seus frutos na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo que faz prospera. Como a pessoa vai prosperar sem a palavra? Não tem.
Como a pessoa vai ter uma vida estável e bem espiritual se não tem conhecimento ou não dão importância para a palavra? A palavra é a nossa base firme, a palavra é o nosso alicerce, né? Ela é a nossa firmeza em Deus. Salmos de número 119, versículo de número 9. Como purificará o jovem o teu caminho, observando conforme a tua lei. Como o jovem será puro se não observam a palavra de Deus. O mesmo Salmo 119, versículo 11, ele vai dizer, né? Ele vai dizer que escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Guardei a palavra no meu coração para não pecar contra ti. Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Por que lâmpada para os meus pés? Porque ela ilumina os pés daqueles que meditam nela. Ela ilumina o caminho daqueles que nela confiam e nela guarda. Porque todo aquele que guarda a palavra é iluminado pela verdade das Escrituras, meu irmão. Não tem como. Não tem como a pessoa ter uma vida bem regrada em Deus se não estiver por intermédio da palavra. A palavra, ela é a nossa base firme. João, capítulo 1, versículo 1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Quem que é esse verbo? A palavra verbo é logos. E a palavra logos é palavra. Este verbo é o próprio Jesus, que no princípio estava com Deus, participando da criação por intermédio da palavra falada de Deus. Aí vemos no capítulo 1, no versículo 14, que o verbo se fez carne e habitou entre os homens. A palavra criou vida e habitou no meio deles. Uma certa escritora disse que é impossível escravizar mental e socialmente uma pessoa que medita nas Sagradas Escrituras. Uma certa feita, os religiosos, não acreditando no ministério de Cristo, não acreditando que ele era o ungido ou o Messias enviado por Deus, Jesus ele vai falar em João capítulo 5, versículo 39, examinai as Escrituras, porque cuidar nela em ter a vida eterna, e são elas que de mim testificam. E na verdade, a Sagrada Escritura, o Antigo Testamento aponta para Cristo, mostra Cristo como Salvador, mostra Jesus como Messias. Se nós lermos Isaías 53 a seguir, Jesus está ali. Se meditarmos em Isaías 7,14, vai falar de uma virgem que ia nascer um filho. Jesus está ali. Se olharmos para Isaías capítulo 6, versículo 9, vai ver que Jesus está ali. Se nós olharmos para o Salmo, Isaías 59, versículo 1, vemos que o Senhor está ali. Toda a Escritura mostra Jesus, aponta para Ele como o Salvador de todos os homens. Ele é a palavra da salvação. João, capítulo 15, versículo 7. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedirei tudo o que quiserdes e vos será feito. O mesmo João capítulo de número 14, versículo 23 ou 24, se não me falha a memória, os que me amam guardam as minhas palavras, e será amado do meu Pai, e viremos a Ele e faremos nele morada. Irmão, aqueles que amam a Deus guardam a sua palavra, medita nela, tem ela como regra de fé e conduta. Aleluia! Aqueles que amam o Senhor verdadeiramente guardam a sua palavra. O versículo 24 vai dizer: aqueles que não me amam não guardam a minha palavra. Meu Deus, é forte.
palavra de Deus é forte. João capítulo 17, versículo 17. Santificai-vos na verdade, a tua palavra é a verdade. Irmão, a palavra de Deus ela é a verdade. Ela combate a mentira, ela combate a falsidade, ela combate a vaidade, ela combate tudo que no nosso ego, né, que nos faz pecar, que nos faz errar o alvo. Ela combate, ela trata na nossa alma, ela vai lá na nossa alma, porque Hebreus capítulo 4, versículo 12, né? Porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz, ela é mais penetrante do que qualquer espada de 2 fios ou de 2 gumes, e penetra na onde? Na divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e apta para discernir pensamentos e intenção do coração. Aonde a palavra vai, o cientista não chega. Aonde a palavra vai, o médico não tem capacidade de chegar. Aonde a palavra vai, o psicólogo não chega. Aleluia! A palavra de Deus é poderosa para tratar direto na alma do ser humano. E por isso que ela tem que ser a nossa base. Por isso que nós temos que enfincar as nossas raízes, né? Porque todo o que se considera justo, ele é justificado por Cristo e mediante a justiça da palavra, né? Salmos 92, versículo 12, se não me falha a memória: o justo florescerá como uma palmeira, mas crescerá como o cedro do Líbano. Por quê? Porque a palmeira, ela sempre está dando seus frutos. E o cedro do Líbano? O cedro do Líbano, primeiro o que ele faz? Ele lança suas raízes, 3 anos, se me falha a memória, as suas raízes profundas, aproximadamente 3 a 4 metros, e somente vai aparecer 5 centímetros do chão, ou 3 centímetros do chão do cedro do Líbano, mas se torna uma árvore enorme, 14 metros de altura, e a sua raiz vai nas mais profundezas do solo, mostrando que tem raiz, tem profundidade. Então a tua base, a tua firmeza não tem que estar no homem, tem que estar dentro da palavra. Tem que estar enraizado na palavra de Deus e vivendo ela, praticando a palavra de Deus. Entendendo que a palavra de Deus é a nossa base bem firme. Voltando para o texto de Mateus, Jesus está dizendo, que aquele que edifica a casa sobre a rocha, pode vir qualquer tempestade, irmão. A rocha é Cristo. O alicerce é Ele. Você que lança suas bases em Cristo, você tem que entender que Ele é a base, que é direcionado pela palavra. Como uma pessoa quer ter vida fora da palavra de Deus? Como a pessoa quer ter uma vida estável fora da palavra de Deus? Não tem como. Temos que exercer a palavra de Deus na nossa vida. Temos que criar raízes. Temos que aprofundar, meditar na palavra. Se possível, enfadigar-se de meditar nela. Porque a mesma dificuldade que a casa que está na rocha enfrenta é a mesma dificuldade que a casa que está na areia vai enfrentar. Por quê? O mesmo vento que a casa na rocha enfrentou, o mesmo vento a casa na areia enfrentou. Mas o que vai vogar vai ser a base, vai ser o alicerce. O que vai fazer a tua vida permanecer de pé na presença de Deus vai ser a raiz enfincada nele, por intermédio da palavra. A base, aleluia, é a palavra, é Cristo. Entenda que a partir do momento que você edificar a tua casa sobre a rocha e meditar na palavra ou praticar a palavra, você é uma pessoa prudente. Você é uma pessoa que edificou a sua casa sobre a rocha. Vai descer a chuva, correr os rios, assoprar o vento e vai combater, e não vai cair porque está edificada sobre a rocha. Ô pastor, por que o fulano caiu, o Bertano caiu,
O ciclano não está mais de pé porque a base estava alicerçada sobre a areia. Por quê? Porque as mesmas lutas que você enfrentou, ele enfrentou também. Mas só que a base dele não aguentou. Não tinha palavra. Não tinha palavra. Aleluia. Então alicerce a tua vida em Cristo por intermédio da palavra. Ele é a fonte inesgotável de vida. Que Deus venha abençoar a tua vida, a tua família, a tua história e que essa palavra seja de reflexão para a tua vida no nome de Jesus. Deus te abençoe.